Hello, hello! Eu sou a Mi Baronte, eu moro no Canadá desde 2015 e recentemente eu me tornei mamãe. E durante a minha gestação eu vasculhei bastante esse YouTube, eu vasculhei bastante essa internet, procurando vídeos e relatos de outras mamães que tiveram experiência de parto aqui na província do Quebec, né, província francesa. E não encontrei muita coisa. Eu encontrei até alguns vídeos, mas de outras províncias. E assim, pra quem não sabe, Quebec é quase outro país dentro do Canadá. Então, foi isso que me motivou vir aqui dar o meu relato de parto, que pode ser benéfico pra você que tá aí assistindo, procurando saber como é que é a experiência de ter filho aqui no Canadá, como é que é ter filho aqui em Montreal. Então, pega um café, senta aí, bora pra O meu relato vai começar um pouquinho antes do parto, só para contextualizar. Eu vou comparar um pouco Brasil e Canadá, apesar de já ter muitos anos que eu não moro no Brasil, mas para dar uma referência, né, para ajudar. Então, assim, começando pelo sistema de saúde. O sistema de saúde aqui é público, o que significa que eu não paguei absolutamente nada para o acompanhamento pré-natal nem para o parto em si, que inclusive foi uma cesárea, mas assim, obviamente, impostos altíssimos. Quando eu digo que eu não paguei nada, é que eu não paguei no ato, né? Não paguei por nenhuma consulta pré-natal, eu não paguei pela médica, nem pela anestesia, nem nada do tipo. Mas se eu fosse fazer uma referência entre o sistema público daqui e o sistema que a gente tem no Brasil, eu sou carioca, então eu vou comparar Montreal com Rio de Janeiro, tá? Ele é melhor do que o SUS, do que o sistema público do Rio, porém ele é um pouco inferior ao sistema particular. Então, se você está acostumado àquele acompanhamento pré-natal particular, aqui não vai ser a mesma coisa, tá? A Olivia é minha primeira filha, eu não tive essa experiência pré-natal no Brasil, porém, enfim, eu tenho um irmão mais novo, eu vi minha mãe tendo um acompanhamento pré-natal, além de amigos, familiares, então eu tinha uma noção. Mas não tô comparando, como dizem aqui, apples to apples, mas é para dar uma referência mesmo, para contextualizar. Então, assim que eu descobri que eu estava grávida, eu contactei a minha médica de família. A médica de família seria como um clínico geral. Depois que você tem a sua residência aqui no Canadá, você aplica para um médico de família e esse médico vai te acompanhar. Então, toda vez que você precisa fazer alguma consulta, você não vai direto para o hospital, não vai para emergência, digamos assim. Você primeiro vai no seu médico de família e ele vai te encaminhar para outro médico. Foi assim comigo. Eu fui primeiro na minha médica de família e ela me encaminhou para uma clínica ginecológica perto da minha casa, que sempre é assim, perto da região onde você mora, que é ótimo, né? E aí, e lá eu comecei o meu acompanhamento com a doutora Del Rio, ok? O acompanhamento nessas clínicas ginecológicas, ele é bem rápido. Por quê? Oferta e demanda. Tem poucos médicos para a quantidade de gente que vai. Então, ela é bem direta. Se você tem alguma dúvida, eu recomendo que você já anote para você não esquecer lá, porque chegou lá, ela vai falar: oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Nananã. Próximo, entendeu? Não que ela seja mal educada ou que ela seja fria, não é isso. Ela é mais objetiva, entendeu? Você tem alguma dúvida? Ela vai responder a sua dúvida, mas ela não vai ficar: e aí? Como é que você tá? Como é que tá o neném? Como é que tá sendo essas primeiras. Não vai ter isso. Esse tato que a gente tem no Brasil não vai rolar. Mas ela vai ser super educada. A Del Rio foi um amorzinho no perfil canadense de ser, entendeu? E eu comecei meu acompanhamento com ela. E inicialmente eu queria que o meu parto fosse o mais natural, normal possível, ok? Então, à medida que eu fui evoluindo com essa gestação, que eu fui estudando, que eu fui pesquisando, eu decidi mudar da clínica que eu estava tendo o meu acompanhamento para uma maison de naissance, que é uma casa de parto, ok? Você não pode ter o acompanhamento dos dois, da clínica obstétrica, que vai acompanhar o seu parto no hospital, ou de uma maison de naissance, que vai ser um parto numa casa de parto. Você tem que escolher um ou outro. E eu escolhi
a Maison de Naissance, né? E aí eu migrei da clínica pra Maison, que é um outro acompanhamento. É infinitamente melhor, é algo mais parecido com o que a gente tem no Brasil. Então a gente tem uma midwife, que seria algo como uma parteira, digamos assim, que faz o mesmo curso que uma médica obstetra. Ela vai para a faculdade, ela faz o mesmo curso, ela faz residência no hospital, porém a experiência dela acaba, o curso dela, o college, whatever, acaba um ano antes de quem faz o curso obstétrico, digamos assim, porque ela não faz cirurgia, entendeu? Se você precisar ir para uma cirurgia de emergência ou alguma coisa, ela vai te encaminhar para o hospital. Fica uma ambulância lá na Maison de Naissance. E de lá, se você precisar, você pode ir pro hospital mais próximo. Ou se você arregar, entendeu? Eu tinha esse medo. De falar, mano, tá doendo muito, não dá, preciso ir para o hospital. Então existia essa possibilidade. Porém, o acompanhamento é outro. É bem, como eu disse, é bem mais parecido com o que a gente tem no Brasil. Ela realmente te acompanha, pergunta. As consultas na clínica ginecológica normalmente duram 15 minutos. As consultas na Maison de Naissance normalmente duram 1 hora. Às vezes até mais, tá? Então eu migrei da clínica para Maison. E essa midwife, ela também fica disponível 24/7, tipo, ela dá o celular dela e se você tiver alguma dúvida, tipo, em casa, sentir alguma coisa estranha, você pode mandar mensagem. O que é mais parecido com o que acontece no Brasil, que você tem o seu médico pelo WhatsApp, né? Aqui eu não tinha esse acesso à minha médica da clínica ginecológica, a doutora Del Rio. Mas corta para quando eu tava com 35 semanas, a Olivia virou e ficou sentada. E aí eu tive que voltar para a clínica ginecológica, porque não dava para ter um parto normal, vaginal, no caso, com ela sentada, né? Até existe algumas possibilidades, até existe um hospital aqui em Montreal que é especializado em partos vaginais para bebês que estão sentados, mas aí eu senti que era forçar demais, era ir contra o que estava predestinado, digamos assim. Ela queria nascer com a bunda virada para a lua, então atendi a minha filha e voltei para a clínica ginecológica e acabei tendo uma cesárea no hospital La Salle, que fica também bem pertinho aqui de casa. Se você tiver alguma dúvida sobre clínica ginecológica, como funciona, ou sobre a Maison de Naissance, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta. De repente eu posso fazer um outro vídeo me aprofundando sobre um dos dois, ou os dois, dependendo do interesse, né? Se eu ver que tem um interesse, uma curiosidade sobre como funciona, aí eu posso fazer um outro vídeo também respondendo as perguntas que vocês deixarem aqui no vídeo. Eu vou dar umas espiadas aqui no iPad, porque não dá pra lembrar de tudo. Não dá pra contar com a minha cabeça agora pós-parto. Mas enfim, continuando. Aqui em Montreal você não pode escolher se você quer ter um parto normal ou cesárea. A cesárea ela só acontece quando você tem alguma complicação, que nem foi o meu caso. Eu tinha um bebê em breech position, né, que é quando o bebê fica sentado, quando ele tá desencaixado, digamos assim. Então, por isso que eu tive que fazer a cesárea. Eu até tentei fazer uma manobra para virar ela, para ela encaixar e assim eu conseguir continuar com o meu plano de parto normal, porém não funcionou. Então, eu voltei para a clínica ginecológica, a doutora Del Rio me mandou um encaminhamento para essa manobra. Eu fui no Hospital La Salle. Aí eu fiquei com uma faixa na barriga, acompanhando os batimentos e as contrações. Ali pro finalzinho da gravidez eu já tava tendo bastante daquelas contrações de treino, né? Como é que se fala? Brixton. Ai, não lembro. Mas enfim, eu tava tendo essas contrações regularmente. E lá no dia que eu fui fazer essa manobra, eu já tava tendo essas contrações, que é uma dorzinha chata, e relaxa, a barriga ela contrai e relaxa, né? Bem de ensaio. E aí as médicas tentaram virar, mas elas sentiram que não dava, não tinha muito espaço. Tipo, a Olivia virou
e depois não tinha espaço suficiente para ela voltar pro lugar certo. Ela até tava tentando. Minha barriga no final da gravidez, tipo, ficava muito deformada em alguns momentos quando a Olivia tava tentando virar, mas não rolou. Infelizmente não rolou, ou felizmente, às vezes eu acredito que as coisas são como elas têm que ser, entendeu? E aí, uma outra curiosidade é que aqui o médico que te acompanha ou a médica que te acompanha na clínica ginecológica durante todo o seu pré-natal não vai ser o médico que vai fazer o seu parto, entendeu? O médico que vai fazer o seu parto é o médico que estiver no hospital de plantão no horário que você entrar em trabalho de parto, entendeu? Isso era uma outra questão que estava me incomodando. Eu queria ter um rosto familiar, saber quem é que tá fazendo o meu parto no dia do parto, né? E aí, graças a Deus, vem a doutora Del Rio, ela sabia dessas minhas questões, digamos assim. E aí, quando foi decidido que a gente tinha que fazer uma cesárea, ela tentou agendar, ela tentou não, ela de fato agendou para um dia que ela estivesse de plantão, para um horário que ela estivesse lá no hospital. E aí a gente agendou para 39 semanas, exatas 39 semanas, porque eu não posso entrar em trabalho de parto antes, entendeu? Se de repente a minha bolsa estoura ou alguma coisa acontece e eu entro em trabalho de parto, aí tem que ser uma cesárea de emergência. E aí já é todo um outro rolê que, enfim, não queríamos passar por isso. Então agendamos para exatas 39 semanas. E lá fui eu ter a Olivia numa sexta-feira 13. Mas enfim, foi ótimo, foi maravilhoso, né? Agora eu vou começar a falar de fato do meu relato de parto. O hospital escolhido foi o La Salle. E ele é um hospital bem conceituado aqui em Montreal por ter uma abordagem mais humanizada. Então, normalmente, quando as pessoas querem ter um parto normal, porém no hospital de uma forma mais humanizada, tende-se a escolher o Hospital La Salle. Outro ponto fortíssimo para o Hospital La Salle é porque ele tem quartos privados. Não são todos os hospitais que têm quartos privados aqui. E eu sabia desses dois pontos, então eu já estava, além de, claro, fica 5 minutos da minha casa. Então eu já estava de olho no Hospital La Salle há um tempo. Aí a gente marcou a cirurgia, fui pro hospital cedinho, cheguei lá às 7 horas da manhã e tive que aguardar até às 10 de jejum, porque, enfim, a minha médica acabou fazendo a cirurgia primeiro numa outra mulher que estava lá, para depois fazer comigo. E, assim, durante essa espera foi tranquilo, eu tava com fome. Normalmente, quando eu tô com fome, eu fico bem chata, eu fico impaciente, né? E a Olivia também tava se mexendo bastante, acho que ela já tava sentindo que tava por vir. Então, esse momento de espera foi um momento mais chatinho, mas assim, nada demais, né? Foi só uma espera. Até que chegou a equipe. E assim, eu tenho que falar, fui super acolhida pela equipe, a galera foi muito legal, foi carinhosa mesmo, eu diria. Eu saí do quarto e fui para uma outra sala, e lá eu falei com o anestesista. E assim, só para contextualizar também, um outro ponto importante para mim, pelo qual eu não queria ter cesárea, é que quando eu tinha uns 12 anos, eu fiz uma cirurgia na coluna, eu tinha escoliose. E o fato de ter a cirurgia na coluna e ter todos esses parafusos e nananã, me deixou meio tensa de tomar aquela agulhada nas costas. Mas eu já tinha falado com um anestesista anteriormente, antes do dia do parto, né? Só para ter certeza se estava tudo certo, que inclusive eu fui encaminhada pela minha médica, pela doutora Del Rio. E lá no dia, esse médico também sabia do meu caso, então ele me recebeu assim, ai, nossa, ele foi super gentil, falou, olha, tá tudo bem, eu tenho experiência, tá tudo certo, você pode ficar tranquila, não vai acontecer nada demais com você. E a enfermeira que tava comigo lá, nessa hora, nesse momento, também, assim, pra mim foi um anjo que Deus enviou, entendeu? Foi isso, ela foi super querida, assim, nossa, um amorzinho. Ficou, de fato, abraçada comigo durante a agulhada, né? Me falando várias coisas boas, falando pra eu ficar tranquila, que ia dar tudo certo.
E a sala de cirurgia estava super gelada. Então, depois que eu tomei a injeção e que eu deitei, ela pegou umas colchas aquecidas, assim, não sei, a vapor, não sei o que que é, mas era uma coberta bem quentinha e colocou por cima de mim, porque você tem que deitar com o braço aberto, assim, né? Então, ela colocou essa colcha aqui em cima de mim, colocou nos meus pés também, antes do processo todo começar e eu parar de sentir as minhas pernas, né? E aí, enfim, o resto, normal. Rolou o corte, né? É meio desconfortável, porque apesar de você não sentir dor, você sente, né, uma movimentação. Você sente que tá rolando alguma coisa ali. Então, rolou o corte, a Olivia nasceu. E eu não vi de cara, quem viu foi o Oli. O Oli tava o tempo todo, o Oli meu marido, né? Ele tava o tempo todo ali do meu lado, cabeça com cabeça. E aí a gente escutou o chorinho dela, aí ele levantou, viu, aí se emocionou. Ai, ela é perfeita! Só que eu não tinha visto ainda o rostinho dela. E assim, tá, aí ele levanta, né? Sai de perto de mim pra pegar a Olivia. Deram a Olivia primeiro pra ele cortar o cordão umbilical, né? E daí ele ficou com a Olivia. E eu fiquei lá, entendeu? Porque ainda precisava ser costurada, né? E na real eles costuram, são 7 camadas, né, até chegar ao útero. Então eles costuram essas camadas e a última, que é só a pele, ela grampeia, né? Na sala de cirurgia tinha a minha médica, o anestesista e mais 2 enfermeiras. Uma enfermeira que ficou com ela o tempo todo ali e com o anestesista, e essa outra enfermeira que foi esse anjinho, que ficou comigo também. Ficou o Oli, eu e essa outra enfermeira tava ali, né, ali perto. E, enfim, o Oli cortou o cordão umbilical, saiu da sala, eu fiquei lá mais um tempo pra, né, fechar o corte, coisa e tal. Eu já tava ficando assim, são minutos que parecem uma eternidade. Essa foi parte chata, né? Enfim. E aí não tive a golden hour que eu queria, né, de parto normal, mas enfim. Depois que costurou e tudo mais, aí eles me tiraram da sala de cirurgia e aí botaram a Olivia no meu peito, né? E aí dali ela não saiu mais. E assim, tava no colo do Oli e aí ele foi e me deu, colocaram ela assim, me ajudaram ele, né? Colocar ela aqui no meu peito, ela começou a mamar. E aí a gente voltou pro leito, né? Voltou pro quarto com ela mamando. Eu até então não tinha conseguido ver o rostinho dela direito, porque eu tava deitada, tava completamente, tipo, deitada na horizontal, né? E ela tava deitada em cima de mim, então, tipo, dá pra você dar uma espiada assim, mas eu não tinha visto o rostinho dela. Eu fui ver o rostinho mesmo quando a gente chegou lá no quarto. Praticamente vi o rostinho dela junto com a minha mãe, que tava lá no quarto me esperando. E aí foi isso, né? Fiquei mais 48 horas no hospital, que de fato pareceu, sei lá, uma semana de tão intenso que foi esse início, né? Que é amamentar a cada 2 horas, ou às vezes até menos. E aí você fica meio perdida com dia e com noite, a dificuldade em levantar para ir pro banheiro. E, enfim, o rodízio que rolou entre minha mãe e o Oli para ficar lá me ajudando. Essas 48 horas são as mais intensas. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, que já está longo, sobre o pós-parto. Vou fazer um outro vídeo falando sobre o pós-parto. Mas caso você esteja gostando desse vídeo, esteja gostando da ideia desse canal, você pode apoiar esse canal. E para as futuras mamães, eu tenho um planner para vocês, porque assim, durante toda a minha gravidez, eu sou uma pessoa bem organizadinha, né? Eu fui anotando tudo, todo o processo, tudo que eu fiz e montei uma planilha, até porque eu penso em ter outros filhos, então eu queria facilitar a minha vida para os próximos filhos. E eu vou disponibilizar esse planner com tudo que você pode esperar durante o pré-natal e o pós-parto. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisa fazer, tá tudo lá, com todos os links, tudo mastigadinho, tá bom? Vou deixar o link na descrição. Não se esqueça de dar o like, curtir, me seguir aqui no Insta. Inclusive, foi o pessoal do Insta que escolheu por esse cenário. Eu tava na dúvida entre o quarto da Olivia ou fazer lá no meu escritório, mas a votação foi o quarto da Olivia. Então aqui estou, né? E enfim, lá no Insta eu converso bem mais, peço bem mais opinião para fazer as coisas aqui. Afinal, esse é o primeiro vídeo, né? Então é isso, espero que tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!